Salmos, no capítulo 41. Vamos ver o Salmo 41. Hoje foi um dia difícil, mas estamos agradecidos a Deus pela atuação do seu Espírito, que nos dá a paciência que a Bíblia recomenda. Paciência não é antes e nem depois da tribulação, é na tribulação. No momento que você está sendo atribulado, é que você, como nunca, precisa exercer a paciência. Mas a palavra que nos diz no Salmo 41, versículo 1, seguinte: Bem-aventurado o que socorre ao necessitado. O Senhor o livra no dia de quê, queridos? No dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença lhe afaga, se fosse aqui diria, lhe faz um mimo, né? A cama. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. E o texto nos diz ainda mais, no versículo 6, se algum deles me vem visitar, de coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo é disso que se fala. De mim, diz a palavra, rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele e caiu de cama, já não há de levantar-se. Até o meu inimigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-te para que eu lhes pague segundo merecem. Queridos, existem alguns textos no livro dos Salmos que a gente lê e fica, na realidade, surpreendido. Não obstante, há todo um contexto vivenciado pelo salmista que concorre para essa postura. Mas o que me chama, no caso, a atenção aqui nesse texto é o versículo 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Nós estamos já estamos partindo para quase 70 dias de oração. Chegaremos aos 100 dias no dia 30 de outubro e nós estamos orando todas as noites por uma pessoa que é exatamente o Carlos. Vocês ainda não o conhecem. O Carlos é um jovem de 43 a 44 anos que está com câncer em estado de metástases e retirou cerca de 80% do intestino. Os médicos não tinham a esperança de que ele sobrevivesse. Ele passou mais de 40 dias na UTI, hoje já está fora da UTI. Nós fizemos a unção do Carlos, ele entendeu tudo o que foi falado. Essa outra semana eu visitei, conversei com ele aceitou a Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. Os médicos não sabem que está acontecendo e chegaram a afirmar o seguinte: fizemos tudo o que podíamos e não temos mais nada para fazer. E ontem, mais uma vez, tomando informações sobre o Carlos, o que eu soube é que ele está muito bem. Vai entender como. Mas, como diz o pastor Bulhão, milagres não se entendem, né, se aceitam. Então, Deus deve ter algum propósito e a gente precisa muito saber, na realidade, esperar no Senhor. E continuamos orando pelo Carlos, e eu tenho certeza que ele tem sido visitado pelo próprio Cristo. Então, queridos, nesse momento de intercessão, eu peço a vocês que intercedam pelo Carlos, que continuem orando como nós estamos fazendo durante todas as noites. Nós não sabemos como, mas Deus tem seus propósitos. A esposa dele já começou a estudar a Bíblia e já fez a decisão de se tornar adventista. A irmã dela
juntamente com o esposo, estão vindo à igreja praticamente todas as noites. Eles têm uma farmácia logo aqui próximo e estão sendo alcançados pela palavra e pelo Espírito. E o amor de Cristo, naturalmente, está sendo derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Então, que Deus atue e que realize algo sobrenatural. Na realidade, me parece que Ele já tem feito isso. Amém? Então, vamos nos reunir, agora no caso, em grupos de oração, por favor. E esse vai ser o momento de você fazer o seu pedido. E a intercessão de todos os grupos deve ser pelo Carlos, além dos pedidos do próprio grupo. Agora veja, nós temos muitas necessidades, vamos estabelecer nossas prioridades. É aquilo que é prioritário na sua vida, faça esse pedido. Então, um pedido por pessoa, não adianta você fazer mais do que isso, que a gente não grava, e aí termina não orando. Né? Vamos, por favor, nos organizar em grupos de oração. Depois abordaremos o tema de hoje. Amém?
Muito bem, abram a palavra, por gentileza, em Romanos capítulo 12, versículo 12. E vejamos o que a palavra de Deus nos sugere. Romanos 12, verso 12. Penso que é um texto que vale a pena você sublinhar em sua Bíblia. Aqui existem 3 passos que poderão fazer a diferença em sua vida de uma forma especial. Diz aqui o texto: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, perseverantes. É exatamente o que nós não conseguimos fazer quando estamos sendo provados, sim ou não? Quando nós estamos sendo provados, nós temos uma dificuldade muito grande de sermos pacientes. E é interessante que a impaciência faz com que a gente não tenha nem condições mesmo de orar. Isso acontece? Acontece? Você perde a concentração, a capacidade da oração, fica extremamente agitado, e no lugar de resolver o seu problema, isso pode agravá-lo ainda mais. E como nós vamos falar sobre paciência, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês entendem como paciência? O que é paciência para vocês? Alguém vai dizer, pastor, paciência é paciência. O que é paciência para vocês? Está bem relacionado mesmo. Paciência é esperar ou é a capacidade de suportar uma situação independente do tempo? Que às vezes você pode esperar por força das circunstâncias e pode esperar porque não tem jeito, mas está impaciente. Mas tem a ver com esperar, tem a ver com aceitação. Se você rejeita, você se revolta, reclama, e nesse espírito de rejeição e reclamação, dificilmente você vai ter paciência. Queridos, vocês estão vendo aqui esta semente, vocês conseguem ver aqui essa semente? Não é um grão de mostarda, mas está bem pequena, né? Quem está no caso de óculos, como algumas pessoas aqui estão, inclusive o Zico, dá para ver? A semente consegue ver, né? E mesmo sem os óculos, né? Tá bom. Queridos, aqui tem uma semente. E aqui eu tenho uma laranja. É o quê? Ah, tá, uma mexerica, ok. Então aqui eu tenho uma semente e aqui eu tenho uma mexerica. O que é paciência? Paciência é exatamente esse intervalo de tempo entre uma semente se tornar o quê? Fruto. Para você descascar e chupar é bem rapidinho, mas para esta semente se tornar fruto, leva tempo ou não leva tempo? Então o espaço de tempo entre uma semente e o fruto chama-se o quê? Paciência. Paciência, portanto, é dar tempo ao tempo. Esperar. Aceitar as coisas do jeito que elas são. Primeiro você tem que plantar, tem que cuidar, cultivar, até que um dia finalmente vai dar o quê? As coisas são assim. Tem o seu tempo. E às vezes nós queremos que as coisas sejam feitas no nosso tempo, quando existe naturalmente o tempo de quem? De Deus. Vocês já ouviram aquele ditado que diz assim, Deus pode tardar, mas não falha, né? Queridos, tardar aos seus olhos, porque Deus não tarda. Ele faz as coisas no tempo certo.
Essa questão de tardar é uma questão humana. Mas Deus tem o seu cronograma. Ele só faz as coisas, não é no tempo, é no melhor tempo que Ele faz exatamente as coisas. Então você precisa ter visão espiritual, conhecer a pessoa de Deus, para tentar compreender como Ele trabalha. E é bom que você saiba que enquanto você dorme, Deus está trabalhando por você. Amém? E mais do que isso, hoje eu recebi uma pessoa que estava muito angustiada, nervosa, extremamente preocupada, e humanamente falando tem suas razões, chegou tremendo. Queridos, essa postura é de alguém que está passando por uma crise na sua vida e precisa, como nunca, exercitar o conhecimento da palavra que nos revela a pessoa e o poder de Deus. E no momento que essa pessoa focou na pessoa, na palavra, no poder, nas promessas e na presença de Deus, interessante, se estabilizou e voltou a ter calma e paciência. E o problema é que queria que o problema fosse resolvido hoje. Mas de repente não é o tempo de Deus. Aí você tem que esperar no Senhor. Paciência é algo que todos nós precisamos ter, e é uma questão altamente espiritual. As pessoas impacientes naturalmente encontrarão dificuldades para orar e para crer. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 15. Isaías 30, verso 15. O que é que nos diz o texto de Isaías 30, 15? Isaías 30, versículo 15. Pode ler para a gente, Paulo? Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quiseste. Mais um texto para você sublinhar em sua Bíblia. A palavra é taxativa ao dizer que é na vossa tranquilidade e confiança que está a vossa força. Então, o contrário é a mais pura verdade. Se no momento da batalha, da tribulação, você não fica tranquilo e você não confia, então aí está a sua fraqueza. Portanto, queridos, a paciência é a fortaleza dos fracos. A impaciência é a fraqueza dos fortes. Vocês concordam com isso? Deus nos ajude então a sermos pacientes, para termos tranquilidade e força que vem do Senhor para suportar as coisas que nos acontecem, para superar as coisas que nos acontecem. E queridos, não se engane, mais importante do que o que nos acontece é como nós reagimos diante dessas situações. E a nossa reação ela deve ser espiritual, deve ser bíblica. Nós temos que pensar e reagir biblicamente. Amém? Então, para a nossa reflexão, primeiro, inspira. Segundo, respira. E terceiro, não pira. Quem não se inspira na palavra de Deus e não respira a força do amor de Cristo, termina pirando. Vocês usam essa expressão aqui? Fulano está pirado, meu. Já ouviram essa expressão? O cara está muito doido, né? Quer dizer que está muito nervoso, muito impaciente, muito irritado. E aquelas reações explosivas de raiva com as pessoas que mais amamos, geralmente com a nossa família. Nós precisamos aprender a ter paciência em casa, com os nossos familiares. E quem tem paciência em casa, consegue ter paciência em qualquer lugar do mundo. Geralmente, nós somos mais pacientes fora de casa e mais impacientes dentro de casa. Então, se concentre em ser paciente com os seus familiares,
Por que ferimos as pessoas que mais nos amam, que mais estão ao nosso lado nos momentos que precisamos? É no mínimo uma incoerência. Mas a falta de espiritualidade te leva a ser incontrolável, inconsequente e maltratar com palavras agressivas as pessoas que mais te amam. Então, por favor, quando você estiver percebendo que vai perder a paciência, não diga aquilo que algumas pessoas dizem: olha, não teste a minha paciência, porque eu já testei e não tive paciência, né? Muito bem. Paciência sempre. Não é momentos, paciência sempre. E em situações, inclusive, bem simples, mas altamente significativas. Paciência sempre para ver um pôr do sol. Se você não consegue parar para assistir a um pôr do sol, inclusive na sexta-feira, isto evidencia ou pode sinalizar que você está muito acelerado. E quanto mais apressados, quanto mais acelerados, mais impacientes nos tornamos. A tecnologia veio para facilitar a vida da gente, sim ou não? Veio ou não veio? Veio para facilitar com essa promessa de que as coisas se tornariam mais fáceis. Interessante que quanto mais rápida fica a internet, mais impaciente ficamos diante do computador quando demora a ligar ou quando demora a entrar. Sim ou não? Em segundos nós perdemos a paciência. Engenheiros, inclusive, descobriram quantos andares um prédio deve ter a partir do tempo que as pessoas esperam um elevador. Então eles chegaram à conclusão de que a paciência das pessoas vão até 15 segundos. A partir de 15 segundos elas já começam a ficar impacientes porque o elevador não chegou. Você veja que situação nós nos encontramos. Existem alguns McDonald's em que eles te dão 1 hora, 1 minuto e meio, 90 segundos para te servir. Se não conseguirem, eles te dão um sanduíche e você não paga nada. Existe um restaurante em Tóquio que quanto menos tempo você levar para almoçar, menos você paga. Onde é que nós vamos parar com isso? Na Califórnia, em alguns trechos, em obras, eles fizeram uma campanha para que os motoristas diminuíssem a velocidade de 100 para 80 quilômetros. Eles diziam lá: você vai levar apenas 10 segundos. Por que fizeram isso? Porque vários operários estavam sendo atropelados e, lamentavelmente, mortos, porque as pessoas não estavam dispostas a chegarem atrasadas 10 segundos em seus trabalhos. Essa é a situação e o perfil do homem hoje. Então, quanto mais a tecnologia facilita a vida, mais impacientes ficamos diante de um micro-ondas, gente. Na época em que nossos avós e etc., né, iam realmente no fogão a lenha. Então você veja que quanto mais a vida é facilitada, mais impacientes nós ficamos, não é verdade? Mas quando você consegue parar para visitar um amigo, parar para ouvir uma música, parar para ler um bom livro, você precisa de paciência para escutar alguém e para cuidar de uma planta. Coisa simples. Se você não tem tempo para essas coisas, significa que você está fora da proposta de Deus para a tua vida no século 21. A paciência com os outros é o quê, queridos? E a paciência consigo próprio? E a paciência com Deus? Vocês sabiam que nós precisamos ter paciência com Deus? Você já ficou impaciente com Deus? Já ficou impaciente? Que eu já fiquei. E quando você fica impaciente com Deus, você fica com raiva e coloca a culpa nele. Sim ou não? Você precisa ter paciência com as pessoas. Precisa ter paciência consigo mesmo. Você precisa até ter paciência com as coisas. Precisa ou não precisa? E quando a coisa não funciona, que você tem vontade de quebrar. Veja que situação. Então você precisa ter paciência com as coisas. Você precisa ter paciência com as circunstâncias. Vocês concordam com isso? Circunstâncias adversas, quando as coisas não estão acontecendo no ritmo ou do jeito que você gostaria, qual é a sua tendência? Ficar impaciente, nervoso, e isso resolve ou agrava? Agrava. Não é? Muito bem, queridos.
Veja o que o Leonardo da Vinci afirmou. Alguém pode ler para mim? A paciência faz o quê? Você pode imaginar as obras de arte que foram produzidas por Leonardo da Vinci? Vocês acham que foram obras feitas de uma hora para outra? Ou o artista teve que ter paciência para a produção das obras-primas? Teve que ter muita paciência. Vocês concordam com isso? Então, queridos, você nunca vai produzir uma obra-prima impaciente. Mas com paciência você consegue realizar coisas ordinárias ou extraordinárias. Extraordinárias. Com paciência, coragem e fé, você consegue. Mas apressado, nervoso, irritado, tu não consegues. Eu tive que aprender aqui algumas aulas, tive que receber algumas aulas de como se vestir aqui em Porto Alegre no momento do frio. E eu confesso que eu pensei até mesmo em colocar jornal no sapato. Andei sendo presenteado com umas orbas que vão da cintura até os pés. Como é que se chama? Pois é. Tive que aprender a me vestir. E quanto mais o frio, mais o quê? Roupa. O que é que Leonardo da Vinci está querendo dizer? Quanto mais você está sendo provado, mais paciência. Quanto mais a coisa te irrita, mais o quê? Paciência. Eu te pergunto, podemos comparar a paciência com músculo? Você tem um músculo, mas para que ele se desenvolva, você tem que o quê? Então, você nasceu impaciente ou aprendeu a ser impaciente? Você aprendeu a ser impaciente, não sei com quem. Mas Ellen White nos diz que na vida nós temos coisas para aprender e outras para desaprender. Então nós precisamos desaprender a ser impacientes. E a melhor forma é você substituir a impaciência pela paciência. E você exercita quando alguém te irrita. Você exercita a paciência quando passa por uma situação difícil. Não há outra forma de você entrar nessa academia espiritual e praticar o exercício da paciência sem passar por situações difíceis. Então, são exatamente nas situações difíceis em que nós desenvolvemos e exercitamos a paciência. Não nas situações boas. Vocês concordam com isso? Então, queridos, cada situação difícil que nós temos na vida é uma oportunidade de desenvolvermos a paciência. Mais ainda, queridos, veja o que Gandhi disse. Perder a paciência é perder o quê? A batalha. Inclusive contra o próprio eu. Fácil é demonstrar raiva e impaciência quando algo deixa irritado. É fácil ou não é? É fácil. Agora, difícil é expressar o seu amor a alguém que realmente te conhece, te respeita e te entende. E é assim que perdemos pessoas especiais. Vocês entenderam isso aqui? Por que perdemos pessoas especiais? Porque são pessoas que nós amamos e que estão mais relacionadas com a gente, que convivem mais com a gente. E por elas conviverem mais, se deparam diante de situações difíceis, em que muitas vezes somos impacientes com essas pessoas e nós as perdemos. Mesmo que elas continuem do nosso lado. Elas já não confiam mais na gente, já não têm mais o mesmo sentimento, a mesma confiança que tinha antes, porque lamentavelmente nós a ferimos. E há pessoas que naturalmente, elas ficam com medo até de perdoar para não te dar o direito de feri-la outra vez. Acontece isso? A pessoa de repente perdoou no coração e não demonstra que perdoou e mantém distância, que é para não te dar o direito de feri-la outra vez. E tudo isso por causa da impaciência. E nós vimos que a palavra recomenda: alegrai-vos na esperança, sede o quê?
pacientes na tribulação e na oração perseverantes. E às vezes essa paciência nós temos que exercer, inclusive aqui dentro da igreja, no nosso relacionamento uns com os outros. Tenha fé, paciência e coragem. É isso que Jesus recomenda. Inclusive, em Marcos 11, 22, ele diz assim: tende fé em Deus. Quando você tem fé em Deus, você tem segurança interior. Vocês concordam com isso? Quando você não tem fé em Deus, você não tem segurança. Inseguro, você fica com medo. E por estar com medo, você fica nervoso. Então, por trás de uma pessoa nervosa e iracunda, não está um valente, está uma criança medrosa. Por trás de uma pessoa que está desestabilizada, psíquica e emocionalmente, está alguém pedindo socorro. Então, quando você vir alguém nervoso, entenda que essa pessoa está precisando de ajuda e que por trás desse nervosismo e dessa bravura, existe na realidade medo. Vocês concordam com isso? E com medo, sem fé, sem segurança, é muito fácil que a gente fique nervoso. Muito fácil. Mas, no entanto, a palavra recomenda que nós tenhamos o quê? Fé, paciência e coragem. Com fé, paciência e coragem, nós enfrentamos as adversidades, nós enfrentamos situações difíceis e nos tornamos em Cristo mais do que vencedores. Eu te pergunto, Jesus tinha ou não fé, paciência e coragem? Ninguém teve mais fé, mais paciência, mais coragem do que ele. E ele é o nosso exemplo. Eis que vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Queridos, tenha paciência com todas as coisas, mas principalmente tenha paciência com quem? Consigo mesmo. A cada dia que se inicia, comece a praticar o quê, queridos? A paciência. Por que precisamos ter paciência com a gente? Por que precisamos ter paciência com a gente? Eu acredito que justamente para sofrer uma mudança, né? Hoje tu é de uma maneira, se tiver paciência contigo, estudar, mesmo, te perdoando, te ajustando, tu vai mudar e vai ser aquilo que tu... Verdade. Alguém quer cooperar, colaborar com mais alguma percepção, compreensão? Por que precisamos ter paciência com a gente? Para ter com os outros também. Reconhecer as nossas limitações. Isso é um sinal de maturidade e sabedoria. Sim ou não? Vocês concordam com isso? E nós precisamos da sabedoria de Cristo, da serenidade de Cristo, da simplicidade de Cristo. Nós precisamos da segurança de Cristo. Amém? Queridos, suponhamos que você pratique 10 pecados por dia. É muito ou pouco? Por palavras, por pensamentos, por omissão, por conivência. Sim, nós podemos praticar de várias formas. Vocês concordam com isso? Então, suponhamos que você pratique 10 pecados por dia. Dá quantos por mês? E por ano? 3.650? Seria isso, Heraldo? 365 dias. 10 por dia dá o quê? 3.650? 3.650. Vamos arredondar para 3.700. 4.000. Agora multiplique 4.000 pela sua idade. Heraldo. Walter. Qual é a sua idade, Walter? 35. Não, eu sei disso, eu sei. Hoje você me falou sua idade. Mas você não aparenta, não. Você não aparenta ter... Não aparenta, não. Como é que é, Randy? Assim, tu tens quantos anos, Randy? 19 de cada lado? Ele não entendeu. O Randy tem quase 20 anos.
20 vezes 3.650. Não, vezes 4.000. Obrigado por me lembrar. O Randy também te agradece. Muito, Terezinha. Dá quanto? 80 mil. 80 mil. Deus tem ou não tem muita paciência contigo? Então por que você não vai ter também consigo mesmo? Você como psicólogo, o que é que você me diz disso? Precisamos ou não precisamos ter paciência com a gente? Lógico que precisamos. Agora uma coisa que eu quero dizer para vocês é isso aqui, queridos. É preciso ter muita paciência para aprender a ser uma pessoa. Dá para a gente repetir? Vamos ficar em pé para a oração. Querido Deus e Pai, louvado sejas em Cristo pelos ensinamentos da Tua Palavra, pela atuação do Teu Espírito em nossa mente, em nosso coração, pelo exemplo lindo, extraordinário da pessoa amada de Jesus Cristo. Pai, ajude-nos. Tu sabes que alguns aqui têm mais paciência do que outros. Tu sabes que todos nós temos nossas lutas no silêncio da nossa alma. Nos encontramos aqui nesta quarta-feira porque entendemos que Tu podes fazer em cada um de nós aquilo que não podemos fazer em nós mesmos. Suplicamos para que vivamos a espiritualidade plena em Jesus Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a ter uma visão linda de quem cada um de nós pode ser em Cristo. Que Ele seja a nossa maior inspiração. Que Ele seja a força do nosso coração. Que ao contemplá-lo, o Teu Espírito Santo realize o milagre da imitação. Que sejamos mais semelhantes a Jesus. Que tenhamos, Pai, entre outras coisas, a paciência de Cristo. Nós reconhecemos nossas limitações e impossibilidades, mas nós conhecemos o Teu poder ilimitado, que é capaz de fazer o impossível. Por isso, Pai, nós pegamos em Tua mão, Senhor, e suplicamos que pela Tua graça, mais do que nunca, ajude-nos nesta campanha em que somos desafiados a passar 40 dias sem reclamar, sem criticar e sem falar dos outros. E para isso precisamos da paciência de Cristo pulsando em nosso coração. Nós intercedemos por cada pessoa que aqui está, para que a cada dia, a cada manhã, se renove em seu coração o sublime propósito de ser uma pessoa mais semelhante a Cristo, e isto inclui ser paciente como Ele. Dá-nos a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder, que saiamos daqui nesta quarta-feira entendendo a proposta bíblica da paciência e que sejamos, ó Deus, renovados pela unção diária do Teu Espírito a cada manhã em nossa vida, para que a cada dia nós sigamos os passos de Jesus. Nós intercedemos pelos pedidos que foram feitos, suplicamos que nos concedas paciência para esperar no Senhor e intercedemos especialmente pelo Carlos, que neste momento ele seja mais uma vez visitado pelo Senhor e que Teu Filho, como médico dos médicos, realize um milagre em seu corpo, em seu coração, em sua mente. Em nome de Jesus, amém. Aproveite agora para, com paciência, dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Desejar que ela seja uma pessoa paciente em Cristo. Deus nos abençoe. Amanhã a igreja continua de portas abertas. Nós teremos textos difíceis de interpretação, textos polêmicos que estarão sendo estudados aqui. Que Deus nos abençoe para que estejamos juntos em Cristo. Amém.